São os livros aí que reúnem a sabedoria desses sábios. Quando Jesus Cristo veio, ele disse: ouviste o que disse os antigos, eu, porém, vos digo. Quando ele coloca esse porém, ele mostra que ele está em antagonismo com esse tradicionalismo construído por eles. Então eles se apegaram muito a esse tradicionalismo. Se apegaram muito. Eles queriam que Jesus viesse na medida daquilo que eles descreveram. E aí quando Jesus veio naquelas características, eles rejeitaram. Mas por quê? Na verdade, você olha para aqueles fariseus, saduceus, escribas fazendo isso, mas a gente faz isso até hoje. Você quer que Deus faça as coisas da maneira como você acha que Deus tem que fazer. E Deus não está obrigado a isso. Hoje nós, a gente não viu, rejeitou Jesus. Mesmo assim rejeitaram porque eles estavam muito apegados tanto nesse tradicionalismo quanto nessa arrogância deles. Então eles esperavam que Jesus viesse e os favorecesse, e os colocasse em destaque. Então quando Jesus se torna uma oposição a eles, eles querem matá-lo a qualquer custo. E eles fecham os olhos para os milagres e atribuem os milagres a Beelzebu e dizem que aquilo são ilusões. Então eles fecharam os olhos. E aí vem o filho do cão, vai mentir, enganar e eles vão acreditar. Ainda hoje acontece milagre na igreja e pessoas insistem em dizer que isso é ilusão da cabeça das pessoas, que as pessoas na verdade são enganadas, que na verdade isso não existe, que Deus não existe. Então, passou uma doida aí um dia do foi. Ô Júnior, Sim. Quando a gente olhando para isso que o Zaqueu falou, eu acho que... É um dos enganadores, tá? O coração do homem, Jesus Cristo, que disse dele procedem adultérios, vinganças, morte, roubalheira, então malícias, né? Tudo isso procede do coração humano. Então, aí você vê, o coração humano tem essas características, como o próprio Senhor Jesus Cristo disse. Aí em aulas passadas a gente alertou sobre o quê? Sobre o cuidado que se deve ter com alguns costumes, como por exemplo o tal do sentir de Deus. Sentir de Deus, eu senti de Deus isso, eu senti de Deus aquilo. Não é que não exista, de fato, um impulso do Espírito Santo nos nossos sentimentos para realizar um ato de misericórdia, para criar aí uma estratégia. Existe, sim. Só que isso tem que ser analisado com muito cuidado e tem que ser principalmente analisado à luz da Sagrada Escritura. A Bíblia Sagrada tem que ser colocada como um filtro sobre isso aí, para que, se você mesmo teve um impulso, você não confunda isso com características enganosas do seu coração. Como muitas pessoas, às vezes, alegando que sentiu de Deus, trazem aí alguma estratégia, muitas das vezes, que o único engrandecido, o único beneficiário no final não vai ser Deus e sim ela mesma, né? Então você tem muitos supostos líderes que colocam campanhas no qual o enaltecido ali é ele mesmo. E o beneficiário é a instituição que ele fundou para arrancar dinheiro das pessoas. E ele disse que sentiu de Deus. Então que Deus é esse que fez ele sentir esse tipo de coisa? Foi Deus coisa nenhuma, foi o coração humano dele, pecador, enganoso, como o Senhor Jesus Cristo disse. Então tem que tomar muito cuidado. Tem que passar pelo filtro da Bíblia Sagrada. Porque através da Bíblia Sagrada você vai eliminar aquelas situações que são, na verdade, manifestações da concupiscência da carne, da soberba da vida, né, concupiscência dos olhos. Vai separar aquilo que não tem que prosseguir adiante e tem que ser esquecido, daquilo que de fato vem para a glória de Deus, aquilo que vem para a edificação. Tá certo? Então muitas pessoas de fato sentiram o impulso do Espírito Santo para realizar. Você vê aquele Cornélio, né, aquele romano, que sentiu um impulso, né, o Espírito Santo de Deus falou o coração dele para chamar Pedro, né, para realizar um culto ali. O Espírito Santo desceu sobre eles, ele foi batizado, se tornou um cristão, né, com certeza fez muitas coisas benéficas para o reino de Deus, porque de fato ali estava um sentimento que era edificante, que provém da parte de Deus. Ô Júnior, sim, neste assunto é muito importante, porque a gente pode tratar até sobre profecias. Ah, sim. Como a Bíblia se não acontecer, né? Que eu morra se não acontecer. Aí começa com esse tipo de situação, tentando o quê? Coagir, né, a pessoa a realizar determinado ato. E aí você vê. O profeta velho. Então, impressionante. E ele chega ali e joga toda a autoridade dele em cima. E aí você vê a pessoa, como é maravilhoso exemplo que você deu. A pessoa tinha uma orientação muito clara da parte de Deus para ela. Era fácil, era só ela seguir a orientação. Vai até lá, não cumprimenta ninguém, não toma água, não come nada,
profetiza e volta. Aí chega no meio do caminho, o profeta velho aborda. Por quê? Aquele homem, vê a diferença, tinha um velho profeta, Daniel é um velho profeta. Ele era velho e ele é usado por Deus em profecias, em revelações. Um profeta velho. O que envelheceu ali na vida dele foi o ministério se tornou velho e inútil. Então, mesmo que Daniel era um homem velho, cansado, mas era profeta. E o profeta ali, na verdade, o ministério dele envelheceu, se tornou velho e inútil para Deus. E aí o que ele viu ali? Tem uma pessoa nova sendo levantada por Deus que está tirando aqui a minha honra. Está tirando aqui, talvez as pessoas tivessem até uma lembrança nostálgica, né? Ali a casa desse homem que profetizava, há 20 anos atrás, ele é usado por Deus, tal. E hoje? Não, hoje ele não faz mais nada, fica lá dentro, lá, né? Ninguém sabe nem se está vivo, se está morto. Está lá. Aí chega um homem novo, profetiza com autoridade. Aí fala, opa, tem um profeta novo. E aí onde ele vai crescer o quê? O ciúme. E aí ele interfere lá no caminho do homem, lá, aborda ele. Aí fala que Deus trouxe uma outra revelação. Pronto. Aí você vê isso aí, você pode comparar de uma forma muito fácil com aquilo que Paulo disse. Ainda que um anjo, né, traga um outro evangelho, não creiais, mas pode reputar como anátema. Porque só tem esta orientação aqui. A profecia magna é a Bíblia. Se qualquer revelação, se qualquer profecia, se qualquer pregação, se qualquer ensino, o cara pode ter PhD, pode ter se formado na Alemanha, não interessa, se entrou em conflito com a Bíblia Sagrada, cai por terra. Na hora, pode despachar, pode ignorar. Se você for olhar bem, hoje isso acontece no nosso meio. Acontece, infelizmente. Infelizmente acontece. A gente usa a Bíblia para distorcer a palavra. Exatamente. Ninguém está querendo. A leitura distorcida, aí joga a autoridade dele porque ele é teólogo, porque ele é isso, porque ele é aquilo. Não interessa, meus queridos, a Bíblia Sagrada é a verdade final. Se atentar contra a Bíblia Sagrada, Paulo diz, pode ser um anjo, desceu do Você céu. acha que os irmãos de Davi não ficou com inveja? Sim. Ah, certamente. E aí começaram a criar problema, né? Porque ele lá criaram um cuidador de ovelha e a gente aqui tudo estudado, sabe? O pecado, natureza caída, né, que de fato é um fator de engano na nossa vida, distorce a nossa visão em relação às coisas. Jacó usou, infelizmente, né, do engano. Então, coloca aqui, ele enganou seu pai e ainda envolveu o Senhor Deus. E aí, claro, vai ter a situação na qual, de fato, aquele engano que ele empreende juntamente com a sua mãe, ele também está, vamos dizer assim, imbuído, envolvido num desejo, numa valorização por algo que aquele que a detinha não valorizava. Então, as pessoas geralmente são acostumadas a olhar só para o engano de Jacó. Ele enganou, sim. Ele e a mãe dele enganaram o pai deles. Mas vamos olhar também para um outro lado, né? Fazer o papel aqui, né? Advogado de defesa. Jacó estava muito mais interessado na primogenitura do que Esaú. Para Jacó, aquilo era muito mais valioso do que para Esaú. Esaú lidava com aquele negócio como se fosse assim, uma coisa qualquer, uma bobagem, né? Então, inclusive, eu te dou um prato de lentilha se me deres a primogenitura. Ele lidou aquilo como se fosse uma brincadeira. É um tal, não tem nada a ver, será? Não tem nada a ver, pois é. E aquela pessoa que ela lida com as coisas de Deus como se Deus fosse, como se Deus, vamos dizer assim, Deus, modo que ele não pode fazer outra coisa, né? Então, eu sou o primogênito. Então, Deus, ele não tem como escolher outra pessoa, porque sou eu. Tá? Então, é como se Deus agora fosse vítima dessa situação, né? Tivesse envolvido nessa situação. E é quando a pessoa se surpreende. Ela lida de uma forma irresponsável com aquilo e ela é substituída. E ela nem entende como. Você vê, primogênito é ele. E como é que o outro tomou a frente? Porque ele lidava de uma forma irresponsável com esse título da primogenitura. Só que ali estava a família que seria o tronco genealógico do qual veria o Messias. Não era pouca coisa, não era qualquer coisa. E ele lidava com aquilo como se fosse uma bobagem. E o outro queria ardentemente aquele negócio. Estava disposto a pagar o preço que fosse. Então veja, ele enganou sim, enganou, mas ele queria, ele tinha um desejo real por aquilo. Ô Júnior, mas nesse caso é interessante isso aí. Ia prejudicar a linhagem messiânica. Então você vê, Deus sabe de todas as coisas. Então até as situações que são defeituosas no momento,
Mas, por Deus conhecer todas as coisas, permite certas situações. Por exemplo, Jacó enganar Esaú, partir para a terra lá do seu tio Labão, viver lá durante um tempo, ser enganado pelo seu tio, mas mesmo assim sair de lá com bens, né, e estabelecer-se na terra. Casar-se com mulheres dali, da família, né, de Abraão. O outro se casou com mulher estrangeira, se envolveu, né, e depois foi dar aquelas tribulações lá, que é Edom, Edom, que foi uma pedra no encalço de Israel durante muito tempo, né? Então, ó, Jacó usou de engano, Labão, né, enganou Jacó também. Os midianitas iludiam o povo de Israel quando o culto que eles levaram Israel a praticar, o culto a Baal Peor, que era um culto de práticas sexuais imorais, ilícitas, né? E essas práticas em honra a esse Deus. Então, aquilo trouxe um grande juízo sobre Israel na situação de peregrinação. Os gibeonitas enganaram Josué, né, também para se protegerem, mas fingindo que era um povo de uma terra distante, criaram todo aquele teatrinho lá e conseguiram enganar e arrancar de Josué uma promessa, né, um compromisso. E você vê o homem de Deus mesmo, numa situação na qual ele foi lesado, porque a gente tem que observar esses aspectos. Uma situação na qual ele foi lesado, tá? Houve uma situação na qual usaram de engano para com ele, mas por ele ter empreendido a palavra, ele honrou. E ele até guerreou contra os inimigos dos gibeonitas. Porque quando os reis da terra souberam do acordo que os gibeonitas conseguiram com os israelitas, eles se voltaram contra eles. Só que aí Josué empregou lá seus exércitos para defender os gibeonitas. Claro, os gibeonitas obtiveram aquele acordo somente para manter a sua vida, para poupar a sua vida. Mas eles também não alcançaram, o único privilégio deles foi esse, porque eles trabalharam ali como escravos, como servos, cortadores de lenha e tiradores de água. Saul, se achando desviado dos caminhos do Senhor, terminou enganando a feiticeira, né, fingindo que não era um rei. A feiticeira de Endor, pois é. O falso profeta no final dos tempos enganará muitos. Aí você tem falso profeta que estará ligado ao anticristo, né? E que vai levar as pessoas a adorar o anticristo. Enganou a feiticeira, né? Se vestiu lá como um serviçal e foi até ela. Terminologias bíblicas que identificam o engano. Você tem ratal, enganar ou zombar, tá certo? Kachach, que é mentir ou fingir. Nasha, que é guiar errado. Patar, que é enganar ou persuadir. Ramar, que é enganar isto, deixar de lado. Enganar, isto é, deixar de lado. Salar, que é enganar ou desviar. Apatal, enganar, a palavra grega agora, apatal. Exapatal, que é enganar gravemente, aí ele dá uma entonação, né, maior. Paralogizomai, que é raciocinar errado, agora ter um entendimento errado, né, enganar-se em relação a alguma coisa. E planal, que é acerca do enganador, a pessoa que é o enganador é qualificado dessa forma. Frenapatal, que é enganar a mente. Você tem as heresias que distorcem a verdade. Então, todas essas palavras relacionadas a engano. O Novo Testamento adverte contra os falsos mestres, que são especialistas no engodo. Aí tem os textos referenciais. Essas advertências referem-se por duas vezes à narrativa do engodo em que caiu Eva. Então ele toma como exemplo máximo, né, este primeiro engano impetrado por Satanás. Uma das piores formas de engano é aquela em que uma pessoa se impõe a fim de preservar crenças somente para manter a sua tranquilidade mental, sustentando alguma falsidade, mesmo quando acumulam-se evidências acerca da falsidade daquelas crenças. Olha só, acerca disso aqui, eu vou trazer um exemplo um tanto incomum, mas que eu acho que todo mundo conhece. Alguém não viu Matrix? Alguém não assistiu Matrix? Não assistiu, não? Mas tem uma cena em que um personagem, ele tem consciência, ele é tirado da Matrix, ele tem consciência de que está fora dela, mas ele se decepciona com a vida na realidade daquela situação, porque era uma vida muito privada de bens, privada de conforto. Então ele, entre o engano confortável e a verdade incômoda, ele opta pelo engano confortável. E aí ele trai aquelas pessoas da missão
ele entrega muitas delas para o agente da Matrix e a condição dele é ser recolocado na Matrix. Então, essa situação do filme eu achei muito exemplificativa para pessoas que se auto-enganam. Então, inclusive, quando a gente fala das igrejas que pregam um falso evangelho, que pregam, por exemplo, o evangelho de barganha para com Deus, existe o lado das lideranças que são conscientes de que estão distorcendo o evangelho, né? Que estão comercializando a graça, né? Que estão enganando o povo. Mas existe, por outro lado, um povo que não se interessa em buscar a verdade mesmo. Mas para você canta uns hinos, você chora um pouquinho e você segue sua vida. Eu vi uma mulher da Batista, que Sim. estava falando com a gente, né? Sim. Ela falou assim, eu sou da Batista há 18 anos e eu bebo meu uísque todo final de semana, minha cerveja, e nunca falava nada. E é normal. Ela, você é cristã? Eu falei, sou. Aí. A Assembleia, ela falou, não, muito rico, eu não quero nem conversar com Opa! você. Tá vendo? Ela fez a escolha. Ela fez a escolha dela. Consciente. Agora, eu não vou generalizar, Júlio, por uma pessoa. Sim. Né? A mente dela está deturpada, É. ela não se converteu, ela não teve um encontro, então não pode falar tudo isso. Uma vez que uma colega minha foi nessa inauguração da Universal, Ela se auto-engana. Ela lida com aquela situação nesses termos. É o que ela quer. Ela quer isso aqui. Ela não quer a totalidade da pessoa de Jesus Cristo como uma figura de autoridade, como seu Deus, né? Como uma pessoa que vai mudar a sua vida renúncia. E que vai exigir, né, o evangelho da renúncia. Ela quer só esse aspecto. Aí Paulo fala, aqueles que esperam em Cristo somente para esta vida são os mais miseráveis. E é interessante a aplicação desse termo, como ele está dizendo que existem pessoas miseráveis, mas existem pessoas mais miseráveis. E os mais miseráveis são esses que, em contato com Cristo, eles querem só esse aspecto de Cristo. Tendo toda uma gama de situações, de revelação, de características da pessoa bendita de Cristo Jesus, que temos acesso. Ele abre para nós um acesso aos Santos dos Santos. Não, mas eu não quero isso, eu quero somente a questão do enriquecimento, né? O evangelho veio para confrontar, né? Pessoa, Mas quem é o auto-engano? A pessoa que está prometendo ou a pessoa que vai lá? o auto-engano é da pessoa que está se submetendo ao enganador. Mas a necessidade Ele gosta, tudo bem, ele foi pela necessidade. Eu conheço muita gente que foi pela necessidade e chegando lá, vendo que eles usam uma Bíblia para pregar, eles abriram a Bíblia e foram ler um pouco mais. Aí começaram a ver que muitas coisas que eles pregam não batem com aquilo que está na Bíblia. Aí falaram, olha, tudo bem que eu comecei por aqui, mas eu vou buscar um outro lugar que lidem de uma forma mais séria com a Bíblia. Se você ver na Bíblia, você vê situações que aquela mulher gastou tão, a pessoa pode viver a mesma situação dela. Ali foi o começo. Agora o que acontece? Tem muitas pessoas que, começando dali, elas querem depois um comprometimento maior com Deus. Elas querem um envolvimento mais íntimo com Deus. Mas tem gente que fala, não, para mim isso aqui tá bom. Não precisa mais do que isso. Eu só quero mesmo isso aqui. Eu venho aqui no domingo, canto um hino, entrego o meu dinheiro aqui, sabendo que Deus vai me devolver. E ninguém tem nada a ver com a minha vida. Exatamente. Que é o que mais celebra. Ninguém se mexe na minha vida. Não. Exatamente. Como eu vou conseguir o dinheiro? Eu trabalhei com uma que o cigarro na boca, chegava no intervalo beber, lascava para beber cerveja, e quando você saia para trabalhar com ela, cantando hino. Eu falei, você está cantando hino? Tá, estou. Eu falei, você está indo para a igreja? Ela está treinando. Eu estou. Que igreja você vai? Ela falou lá na igreja lá. Aí eu falei, mas você sabe que esses vícios, né, são condenados pela Bíblia. Você está destruindo o seu tempo, que é a morada de Deus. Eu falei, não, eu sei, mas lá a gente com o tempo vai. Então ela estava indo devagar. Então você vê, eu vou liberar para o intervalo já, mas você vê, debates e controvérsias. Por trás do engano quase sempre há um motivo egoísta, mas há casos em que o propósito é misericordioso e altruísta. Isso aqui a gente discutiu já, a questão da doença fatal. Aí onde entra, ó a balança lá, misericórdia e verdade. Então, se é só verdade, você se torna uma pessoa que sai condenando todo mundo. O que ele está trazendo essa controvérsia aqui? Ele fala, o engano, né, está aliado com a mentira. O engano anda de mãos dadas com a mentira. Então você vê uma coisa destrutiva. Mas, espera um pouquinho. Existem situações em que a pessoa usou de engano, mas a intencionalidade não era ruim. A intencionalidade não era destrutiva. Aí ele traz o exemplo de uma pessoa num estado terminal, que já foi discutido aqui amplamente,
e o médico avisa, olha, não tem mais o que fazer, a medicina não tem mais o que fazer por ela, tá? Ela tem 2, 3 horas de vida. E aí você tem que ligar para os parentes para eles virem se despedir dela, né? E aí a pessoa entra no quarto, a primeira coisa que a pessoa pensa, o que eu tenho, né? Aí fala, se você disser para ela, vai dar um descontrole no coração dela, vai morrer aqui, vai morrer antes de chegar as pessoas. Aí a pessoa é obrigada a se ver numa situação dessa e fala, não, que é isso, não tem, fica tranquilo aí, fica calma aí. Por quê? Vai chegar os parentes, vai ter aquela situação, aí a própria pessoa vai percebendo o que é. Então ele está trazendo uma situação na qual você tem que observar caso específico. Você tem que ver que muitas das vezes naquela circunstância, quem usou daquele engano, né, tinha uma intencionalidade boa. É que nem o caso que eu trouxe também, daquela pessoa que se tornou depois um grande inventor, e que ele tinha uma deficiência mental, ele era atrasado, ele não conseguia aprender como as outras pessoas, desenvolver rapidamente. E a escola desistiu dele, a pedagogia na época era assim. A escola desistiu dele, mandou uma carta para a mãe dele falando, olha, o seu filho é um retardado, ele não acompanha o segmento das outras crianças e a gente não tem mais o que fazer por ele. Aí a mãe, quando deu aquela carta, a criança curiosa de saber o que tem na carta. A mãe desaba de chorar, porque fere diretamente, é melhor você arrancar uma perna da mãe do que fazer uma coisa com o filho dela. Então, aquilo acabou com ela, né? Foi uma bomba atômica no coração dela. E ela olhando para a criança e fala, se eu falar isso para ela, eu vou destruir com ela também. Aí o que a mãe pega? Ela fala, não, a escola está dizendo que como você é muito inteligente, eles não têm mais o que te ensinar. Eles não têm mais como manter você lá. Então eles pedindo para você vir para casa, você estudar em casa. E aqui você vai estudando, depois você vai descobrir algumas coisas interessantes e você mostra para eles. Se tornou nada mais nada menos que um dos grandes inventores dos Estados Unidos, né? Eu acho que foi isso demonstra que você pegou algo que poderia ser extremamente negativo e você, para não gerar aquela destruição, claro, numa boa intencionalidade, você inverteu aquela situação. Então você transformou aquilo em positivo, né? Para que a pessoa pudesse ser beneficiada. Olha só, o texto em tela, para a gente ir para o intervalo. Ó. Jeremias 23, 26. Até quando sucederá isso no coração dos profetas, que profetizam mentiras e que são só profetas do engano no seu coração? Porque a mensagem era de destruição, a mensagem era de juízo. E eles estavam afagando o ego das pessoas. Estavam passando um pano e profetizando o que as pessoas queriam ouvir. Só que nem por fazer isso, mesmo fazendo isso, isso não evitou o juízo. Simplesmente fez com que as pessoas se iludissem e não se preparassem para o momento de juízo que chegou. Que Jeremias estava tentando alertar. Só que Jeremias, assim fazendo, trouxe para si grande tribulação, né? As pessoas perseguindo Jeremias até o final. Mas Jeremias foi honrado. Quando toda a situação começou a se desenrolar, que tudo começou a cair, a única pessoa que foi respeitada ali foi Jeremias. Que até os reis babilônicos, né, os generais, quando entraram na terra, eles sempre tentavam obter informações a respeito do que acontecia, né, ali. Então souberam de Jeremias. E aí se surpreenderam com isso, com esse posicionamento de Jeremias, e respeitaram Jeremias. Jeremias não foi atingido. Olha só o outro, ó, Mateus 15, 19. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Então você tem aí as palavras que não são nem de Paulo, nem de Pedro, nem de Tomé. São o próprio Senhor Jesus Cristo. Então você tem um alerta aí de que você tem que tomar muito cuidado com aquilo que é impulso que vem de você mesmo. Porque muitas das vezes aquele impulso que você quer maquiar como se fosse uma boa intenção, não, isso aqui é para Deus, não, isso aqui é para a glória de Deus, isso aqui é para a obra de Deus. Na verdade, aquilo é um engrandecimento pessoal, tá? E você quer fazer aquilo para se autopromover. Então você tem que tomar muito cuidado para não se valer desse tipo de intenção dentro da obra de Deus. Aí você tem que filtrar tudo isso. Você tem que ver, será que isso é mesmo para a glória de Deus? Será que isso é mesmo edificante para a igreja de Cristo? Ou será que isso aqui é só para me autopromover? E aí, quando você faz essa análise, você se depara com esse texto aí, onde Cristo dá qual é a descrição da intencionalidade do coração humano. Né? Então vamos encerrar por aqui e vamos para o intervalo. Aí depois a gente vai falar sobre o testemunho, falso testemunho.
O que ele diz aqui, ó? Deixa eu primeiro fazer